Boa tarde, pessoal. Vamos a outro exercício sobre multicorpos. Exercício 472, extraído do livro-texto de vocês, Mary Craig. Encontre a força de reação no enrolamento F da estrutura carregada. Bom, então, fazendo o DCL do elemento ABC, vemos que A é um tipo de apoio, um tipo de articulação. Possui duas componentes, AX e AY. A carga está aplicada em C e existe uma força na direção desse segmento BD, que possuirá componentes BD de X, BD de Y, se quisermos, ou no momento podemos apenas representá-la sem pensar na decomposição. O ângulo de BD com a horizontal é de 60 graus. Se formos desenhar o elemento DE, temos o par ação-reação de BD, obedecendo à terceira lei de Newton, a força no apoio de rolamento, que simplesmente é uma normal, e aqui também temos um apoio no tipo de articulação, ou seja, possui dois componentes, X e Y. Correto? Pois bem, analisando o DCL do elemento ABC e utilizando a segunda condição de equilíbrio, que é o equilíbrio de rotação com o polo em A, sabemos que a somatória do torque de A é igual a zero. Então, colocando o polo aqui, temos o torque de BD. O torque de BD é o braço de BD, meio, vezes BD Y, é um torque no sentido anti-horário, é um torque positivo. Se eu decompuser em BDY e BDX, o BDY forma um ângulo de 90 graus com o braço. Então, seria vezes seno de 90. Então, BDY vezes meio, vezes seno de 90, que é 1, então nem aparece. BDX, que é o componente na direção X, a linha de ação de força que passa por ele, passa também pelo polo. Então, o torque de BDX é nulo. Ok? Então, o próximo torque que temos que nos preocupar para montarmos a equação da somatória é o torque da força da carga de 250 newtons. O braço de força dessa carga é meio mais 0,3, portanto 0,8. Esse torque realizado por essa força é no sentido horário, então negativo. Correto? BDY é BD seno 60. Abrindo aqui com o componente Y. Vezes meio, isso passando esse produto para o lado direito da equação, 250 vezes 0,8, encontramos BD como igual a 462 newtons. Ok? Então, analisando o elemento DE, também aplicando a segunda condição de equilíbrio com o somatório dos torques com o polo em E igual a zero, podemos finalmente encontrar a força no rolamento. Veja, BDX, a linha de ação de força de BDX passa pelo polo E, então o torque é zero. Então, eu terei BDY. BDY é BD, que é 462, vezes cosseno 30, ou se você preferir, vezes seno de 60, vezes o braço de força, que é a distância do BDY em relação ao polo. Então, vezes 0,4. Note que BDY faz um torque no sentido anti-horário no sistema. Portanto, é um torque positivo. Ok? Por fim, temos o torque do rolamento. O torque do rolamento é um torque no sentido horário, então ele é um torque negativo. A distância da força F no rolamento em relação ao polo E é 0,2. Então, menos 0,2 F igual a 0. Conclusão, conseguimos calcular a força no rolamento como sendo 800 newtons. Como os braços estão com um AS, deixamos a resposta final também com um AS. Bom, pessoal, então vamos discutir mais um exercício de pórticos. Então, temos aqui um elemento na horizontal, um apoio do tipo articulação. Temos um outro elemento que está associado a esse elemento na horizontal no ponto B. Aqui no apoio A, também do tipo articulação. E temos uma carga sendo aplicada na extremidade. E o exercício deseja que a gente encontre os componentes vertical e horizontal em B, C e A. Note que C
e A são as forças de reação do apoio. E em B é o fato dos dois elementos estarem aqui conectados. Ok? Então, a primeira parte é fazer o DCL. Então, vamos separar aqui o elemento CB e o elemento AB. Né? Então, inicialmente, vamos admitir B na horizontal, BY, C na horizontal, CY. Note que se eu admitir BX da esquerda para a direita, eu vou admitir CX da direita para a esquerda. E aqui, a força de 20 kN sendo aplicada. Correto? Pois bem, o elemento AB, no apoio A, também vai ter componente AX e AY, e pela terceira lei de Newton, ação e reação, se eu tenho BX aqui, em B eu tenho que ter um BX da direita para a esquerda. Se eu tenho BY de baixo para cima, em B eu tenho de cima para baixo. E aqui o 10 kN, correto? Então, elemento BC, pela segunda condição do equilíbrio, colocando o polo em C, eu tenho 20 kN, faz um torque no sentido horário, portanto negativo, então fica 2,5 vezes 20, 5 kN, fazendo um torque no sentido anti-horário, portanto positivo. Né? Fazendo essa continha, BY igual a 10 kN, correto? Veja, C vai ter que ser igual, C na direção horizontal tem que ser igual a B na horizontal. Quando eu coloquei o polo em C, o torque de BX, a linha de ação de força que passa por BX, passa também pelo polo. Então, eu não sei quem é esse BX por enquanto. Mas, eu sabendo BY, eu consigo descobrir qual o valor de CY, né? CY mais BY igual a 10 kN. Então, a informação inicial que eu tenho é que BX igual a CX. Pois bem, então, vamos analisar o elemento AB. Usando a segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em A, BY está numa distância de 3 metros em relação ao polo, faz um torque no sentido horário, portanto negativo. BX está numa distância de 4 metros em relação ao polo, faz um torque no sentido anti-horário, portanto positivo. E 10 kN em relação ao polo está numa distância de 4 metros. E isso faz um torque no sentido horário, portanto também negativo. Encontramos BX, mas se BX era igual a CX, então também descobrimos o valor de CX, correto? Agora, usando a primeira condição de equilíbrio, somatória das forças em X, eu tenho AX menos BX igual a 0, AX igual a 17,5, AY menos BY menos 10, AY igual a 20, né? Porque BY já era 10, então menos 10 passa para o lado direito da equação, 20 kN. Ok? Então, agora faltaria só ajustar os AS, correto? A rigor, seria 1 AS, né? Porque os braços aqui estão com 1 AS. Ok? Mas, deixo aí por conta de vocês. Vamos ler algumas questões e tentar responder. Veja, uma estrutura e seu DCL são apresentados abaixo. Circule quais são as forças de reação no DCL. As forças de reação são forças de apoio. Aqui, se não tiver atrito, só tem a de Y. E aqui, no seu tipo de articulação, tem componente horizontal e componente vertical. Né? Essa aqui é uma carga externa sendo aplicada. Não é considerada uma força de reação. Teste 2. Faça os DCLs da barra DAE e ABC. Então, eu tenho a barra DAE e ABC. Ok? Pegando a barra ABC. Veja, aqui eu tenho um apoio do tipo rolete. Então, eu só tenho na vertical. A carga externa aplicada, quando eu decomponho ela, eu vejo que a componente X vai da direita para a esquerda. Então, o ponto de conexão aqui em A tem que ir da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu sei que as somatórias em X são nulas. Correto? AY mais BY menos P na direção Y tem que dar igual a 0. Né?
Então, a Y aqui é a minha força de reação no polo. Inicialmente, eu vou admitir ela de baixo para cima. Considerando o elemento DE, se no elemento AB eu coloquei A de x da esquerda para a direita, pela terceira lei de Newton, A de x vai da direita para a esquerda. Se eu coloquei A de y de baixo para cima, pela terceira lei de Newton, A de y vai de cima para baixo. Correto? Aqui, esse apoio é do tipo rolete, então só tem um apoio na horizontal, aqui perpendicular à superfície de contato, e D de x tem, e o apoio D é do tipo articulação, então tem componente x e componente y, tá? Note que eu desenhei uma componente y para cima, porque eu estou vendo que a única força em y que atua na direção y é aqui a força em A e já está desenhada para baixo, né? Eu sei que a somatória das forças tem que dar zero. Ok? Teste 3. Faça os DCLs das estruturas BCD e AC e da carga com W. Então, da carga, tração, peso. O elemento BCD, aqui é uma articulação, então eu tenho BX, BY. Eu tenho tração. Veja que se eu fiz a suposição inicial de BX da esquerda para a direita, o meu CX eu vou assumir da direita para a esquerda. BY está para cima, eu posso assumir CY aqui para baixo. Correto? Note que quando eu for fazer o DCL do AC, se eu desenhei CX da direita para a esquerda, por ação e reação da esquerda para a direita. CY de cima para baixo, por ação e reação CY para cima. Ok? E agora eu vou desenhar as forças no apoio A. Né? De desenhar assim, componente horizontal, componente vertical, mas de cara, se CX estiver correto, a X estará com o sinal trocado. Aí teríamos que fazer as contas para saber exatamente quem é que teria sinal negativo e teríamos que inverter o sentido. Né? A Y está para cima, algum deles está com sentido trocado. Tá? Daí só fazendo as contas e tendo valor numérico. Teste 4. Faça o DCL dos elementos AB e CBD e depois responda. Então eu tenho A é uma articulação, AX a Y. E B, eu tenho um ponto que está conectado ao elemento CBD, então eu tenho BX e BY. Note que, embora tenhamos desenhado assim, sabemos que um deles teria que ter sentido contrário, porque as somatórias em X deveria dar zero. Correto? Então, veja, mas temos que respeitar a coerência. Se admitimos assim no início, quando formos desenhar CBD, temos que inverter o sentido de BX e o sentido de BY. Aqui é um apoio. Se a gente não estiver admitindo se a gente estiver desprezando o atrito, temos apenas a força normal de contato. E em C aqui também, desprezando o atrito, temos apenas a força normal de contato. Correto? Então, respondendo às perguntas, né? As interações ocorrem em B, que é o único ponto comum entre os dois elementos, né? O ponto de conexão. E as forças de reações ocorrem exatamente nos apoios, que é A, C e D. Ok? Teste 5. Considere os dois DCLs apresentados abaixo, né? Quais são as forças mostradas no DCL B? São internas ao sistema. Tá? Então, a gente tem esse sistema, daí fizeram o DCL CD e representaram as forças. Quais são essas forças que são forças internas? Seria CX e CY, DY e DX, pois a força P, que é uma força de carga sendo aplicada, é uma força externa. Se vocês se lembrarem, a força externa são as forças de reação no apoio e a carga aplicada. As forças que são interações entre os membros são internas ao sistema. Ok? Bem, pessoal, bom estudo a todos. Qualquer dúvida, procure a equipe de física.